Muito bem, amigos e amigas do YouTube. Esta é a aula de número 16. Aula de número 16 do nosso curso de filosofia. Aqui nós estamos tratando introdução e fundamentos. Introdução e fundamentos de filosofia, aula 16. O que espera a gente aí, pessoal? Olha o tema aí. Senso comum e filosofia. Senso comum e filosofia, um assunto que despenca aí nas provas, né? Nessa parte de introdução e fundamentos. Vamos ver então? O senso comum o senso comum é tipo de conhecimento ou modo de pensar, faltou um ozinho aqui, é o tipo de conhecimento ou modo de pensar adquirido e transmitido pela vivência, deixa eu voltar aqui que isso, vamos grifar, pela vivência, então é transmitido pela observação, é transmitido pelo costume, é transmitido pelo gosto, pelo cotidiano, pela experiência, pela tradição e também pela irreflexão. Vamos lá, pessoal. O senso comum é um conhecimento, tranquilo? É um saber. Não pode fugir disso. Joia? O senso comum é um tipo de conhecimento e é um saber. Beleza. E, veja só, o senso comum, ele é transmitido de pessoa para pessoa, de geração a geração, de cultura para cultura, sem as preocupações que você encontra na filosofia e na ciência. Você encontra no senso comum essa transmissibilidade de saber, de conhecimento, que não é encontrado, essa preocupação é encontrada na filosofia, de como transmitir. No senso comum não, ele é despreocupado. Ele é, né? Olha os exemplos que eu dei ali, ó. Chá de boldo faz bem para o fígado. De fato deve fazer mesmo, né? Mas é algo do quê? Do popular, do senso comum. A cidade dos ETs. Tem uns caras que gravam, não é bom, botando câmera de vídeo aí para ficar captando a hora que o ET vai aparecer na montanha. Porra, meu irmão. É cada coisa, compadre. Leite com manga dá dor de barriga. Será que isso é comprovado? Será que o outro ali teve dor de barriga, o outro vai ter também? Percebe essas coisas, pessoal? Olha essa aqui, ó. Criança que fala bem vai ser advogado. Então são coisas que foram, né? Essa aqui andou por muito tempo, né? Passando aí. Inclusive tem músicas aí, né? Toda loira é burra, né? Aí, ó. Todo pastor é ladrão. Será que é mesmo? Senso comum, olha lá. Beleza? Então vamos lá. É algo que vai transmitindo, se você perceber, no cotidiano, né? Sem aquelas preocupações da filosofia em fazer o quê? Uma incisão sobre esse saber. Né? Não há essa preocupação. Muito bem. Ele se consubstancia num apanhado de crenças. Olha lá, pessoal. Num apanhado de ideias. Aí. E opiniões. Tá muito mais ligado ao doxa mesmo. Doxa. Opinião. Autossuficientes que se bastam a si e espontâneas. Tá lá. Manifestadas e aceitas na linha do tempo em determinada cultura, povo, civilização. Ou seja, vai transmitindo, né? Aquele conhecimento se basta e vai, sem ter nenhum tipo de questionamento, aquilo vai passando de um para o outro. Muito bem. Refere-se à imaginação da sabedoria popular. Muito interessante aí essa expressão. Aí, senso comum está ligado a um saber popular. E ainda que sujeito a erros, no caso é o senso comum, há um certo bom senso, tem um bom senso, né? Então, talvez você ali, né, por questão de experiência, né, encontra coisas que realmente funcionam. Não estou querendo dizer que na cidade tem ET, né, pessoal? Estou dizendo que a cidade é chamada de, né,
cidade dos ETs, porque os ETs aparecem lá, mas, enfim, né? Mas é isso, essa transmissão sem muita preocupação, sem critério, né? Nesse contexto, acrescenta Vico, o senso comum é um juízo de reflexão comumente sentido por toda ordem, como todo povo, ou seja, em todo lugar sente-se aquilo, toda a nação e todo um gênero humano. Tá aí uma frase aí no caso o Vico, e aí você encontra no livro do Abagnano. Ainda nessa linha, o Henrique Nelson ensina, parênteses nosso lá no fundo, é um conhecimento que se basta a si, porque está ligado à própria sobrevivência humana. A própria sobrevivência humana e permanente. Justamente por isso, porque tem fins práticos e imediatos. Completamente diferente da filosofia, né? O senso comum ele tem um fim prático e imediato. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabelinha ali de confronto dos dois, senso comum e filosofia. Ele não especula, olha lá pessoal, ele não especula, senso comum não especula. A filosofia quer a prova das coisas, quer a resolução e a prova das coisas. Senso comum não, ele não tem essa preocupação. Ele só transmite, né? E o bom dele, o lado bom dele é essa transmissão, na ótica dele. Nem investiga nada. Ao contrário, está baseado na memória popular, na experiência e na associação nesse liame de ideias. Beleza? Características. Podemos reunir essas características para o senso comum. Vamos ver, pessoal. Ele é particular. Por que ele é particular? Por se restringir a pequenas amostras da realidade, as quais servem de base a generalizações, muitas vezes apressadas e imprecisas, estendendo a todos. Então ele é, pessoal, particular, porque ele está ligado ao quê? Pequenas amostras da sociedade. Ele é observado em grupos, comunidades, né? Ele, não que, né? Até pode haver uma civilização inteira com aquele, mas em relação ao todo ele é pequeno, né? E vamos lá, subjetivo, por não levar em conta elementos objetivos e manifestar a sua pura opinião. É o que eu falei, é doxa, né? Por isso ele é subjetivo. A filosofia vai ser mais objetiva porque a base dela vai ser o conhecimento, a episteme. Ele depende do ponto de vista individual, pessoal ou de um grupo. Nesse sentido, então, ele é também subjetivo. Preconceituoso, ó, pois tem conceito calçado na tradição, no costume, no cotidiano. Olha aí, ó, de novo, na opinião, na doxa. Isso aí, né, é aquela raiz, né? É aquele conhecimento enraizado. É um negócio, rapaz, isso atrapalha demais às vezes, né? Quase sempre. Ele é ingênuo. Por que ele é ingênuo, pessoal? Porque ele não é crítico. Não é crítico, ele aceita de boca aberta lá, livremente as coisas. É comum, espontâneo, por isso é ingênuo, conformando-se, né, a uma visão precária e também distorcida. Não assume a posição de questionamento de problema. Ele é tradicional, pois é transmitido dentro de um grupo ou uma cultura, aquela tradição, aquela coisa passando de um para o outro, que adotam os mesmos costumes, né? Fica aquela galera, um começou errado aqui, naquele costume do senso comum, vai passando errado para todo mundo, até consertar aquele negócio. E fica todo mundo, não, porque aqui nosso costume é esse. O cara tá fazendo uma bata merda no negócio, mas é isso aí. Ele é irreflexivo porque é raso, sem profundidade, aí ó, sem análises, não vai na raiz. Lembra a filosofia? Ela é radical,
porque ela vai na raiz. Ele é imediato, porque ele busca o útil, e também o dia a dia. Ele é prático, porque ele não é teórico, não é abstrato como é a filosofia, não é sistemático como é a filosofia, não é especulativo no sentido bom como é a filosofia, e também não é seguro. Não é. Aí, isso é o senso comum. Fiz esse quadrinho aí, autoral, é meu, beleza? Diferença do senso comum para a filosofia, um maceteiro. O senso comum, ele é particular. A filosofia, ela é universal. O senso comum, ele é subjetivo. A filosofia, ela é objetiva. O senso comum, ele é preconceituoso. Já a filosofia é epistêmica. O senso comum, ele é ingênuo. A filosofia, ele é crítica. O senso comum, ele é tradicional. A filosofia, ela é dialética. Ela conversa, ela muda. Ela muda ao longo do tempo. O senso comum, ele é irreflexivo, não tem reflexão. A filosofia, ela é reflexiva. O senso comum é imediato, para agora. São coisas para solucionar agora, prática. A filosofia, ela é imediata. Ela pensa principalmente no depois. O senso comum, ele é prático. A filosofia, ela é especulativa, porque ela quer a prova das coisas. Ela não basta só o agora para o momento, a solução dessa questão, não. O senso comum, ele é cultural, e a filosofia, ela é radical. Ficou bom o quadrinho? Tabelinha boa? Legal? Vamos para a próxima? Tangenciamento. O que é isso, pessoal? Presta atenção aqui. Tangenciamento, ó, olha para cá, porque eu vou escrever aqui. Ó, se a gente está falando de ciência e filosofia, preste atenção. Ciência, aula passada, e filosofia. Você vai ver pontos de interseção. Se a gente está falando de senso comum e filosofia, você vai ver um tangenciamento, tá? E vai ver até uns pontinhos de interseção também, tá? Menor, ó. Aqui, ó, menorzinho, percebeu? Aqui é a filosofia. Então o ponto de contato é menor. Mas aqui eu vou colocar o mito, ó. Mito. Todo mundo é o tamanho do mito. Todo mundo acredita, paca, né? Olha só a filosofia, ó. Aqui que eu vou colocar a filosofia, ó. Aí. Beleza? Não tem aquele ponto ali não, tá? Mito e filosofia. Eita. Mito e filosofia não se esbarram. Aí, ó. Mito e filosofia não se esbarram. Muito interessante essa questão, hein? Entendeu, pessoal? Olha lá, ó. O mito e a filosofia, o mito tá para um lado, a filosofia tá para o outro. Senso comum e filosofia, tem um pontinho de contato pequeno lá, ó. Joia? Agora, ciência e filosofia, já o ponto de contato é um pouco maior, ó. É assim que funciona. Então, lá, o tangenciamento, na verdade, é o ponto de contato, tá? E aí? Senso comum e filosofia são separados e coisas diferentes, sim, tranquilo. Mas há uma interligação, pessoal. Há uma interligação. Beleza? Eu enumerei 3 interligações. A experiência, principalmente lá para os empiristas na filosofia, né? Mas a experiência é encontrada na filosofia, no geral. A consciência, é encontrada uma consciência no senso comum e é encontrada uma consciência na filosofia. E o saber, há um saber, o sapere, há um saber
na filosofia e há um saber no senso comum. Beleza? Tranquilo até aí? Joia. Salada de filósofos. Vamos ver o que eles falam aí sobre senso comum e aí até alguma coisa sobre a filosofia no confronto. O Aristóteles vai dizer que sendo a capacidade geral de sentir o sentir, de perceber pelos sentidos. Ó, é aquele contato, né? Aquele contato, cara. É aquele contato sentido, né? Ele atribuiu aí já as primeiras ideias assim de percepção pela observação, né? Cícero vai dizer que adverte que seria falta grave do orador abominar o gênero vulgar do discurso e do senso comum. Não poderia, então, ser uma falta grave, seria algo ruim, abominar e não respeitar o que traz de bom o quê? O senso comum. Você vê que ninguém até agora está, né? Vamos ver o Kant. É o princípio da faculdade de formar juízos, de discernir o belo. Então ele vem, né, de formar. É o princípio lá da formação de um juízo. Essa questão da universalidade aparece bastante lá, né? Na ideia de Kant. Gramsci, o bom senso. Aí. É o núcleo sadio do senso comum. Perfeito esse, né? Perfeita essa definição. É o bom senso. Você vai ver, por isso que a gente colocou a interseção aqui, pessoal. Não vamos demonizar aí senso comum não, pô. Aí, mito não, mito aí não dá, mano. Mito, porra, professor, aqueles livros lá de mitologia, não, mas aí é diferente, cara. Por isso, para isso veio a filosofia, né? Para, logo no início, lá no século VI, ir contra o mito. Inclusive, essa aula está se aproximando. O mito e a filosofia. Ainda que no módulo, né? Módulo 1, a gente está chamando assim, no curso 1, Introdução e Fundamentos. John Dewey diz que diz respeito às interações entre os seres vivos e o ambiente, com o fim de realizar objetivos de uso e fruição. Então tá ligado a esse uso, a fruição, ou seja, né, o ambiente, tá ligado aí às coisas mesmo do dia a dia. Beleza. Vamos ver essa questão de prova aí? A questão caiu para Unicentro. Muito bem. Essa questão, vamos lá, sobre a distinção entre conhecimento do senso comum e o conhecimento científico, assinale V e falso. Vamos ver, pessoal. A ciência é a forma de conhecimento para a qual os saberes do senso comum são completamente inúteis. Olha o que ele está falando, vamos lá. A ciência, vamos pegar aqui a caneta. A ciência é uma forma de conhecimento para a qual os saberes do senso comum são completamente inúteis. Olha, gente, a ciência é uma forma de conhecimento para a qual os saberes do senso comum, ele está dizendo aqui, ó, que são completamente inúteis. Está errado. Não é completamente inútil. Então está valorizando só a ciência. Isso aqui, pessoal, está falso. Beleza? O conhecimento do senso comum é um saber empírico até aí, beleza. Pois se baseia na experiência cotidiana das pessoas. Certinho. Da sociedade, no caso. Onde é produzido. O conhecimento do senso comum é um saber empírico, pois se baseia o quê? Na experiência cotidiana das sociedades onde foi produzido. Isso aqui está verdadeiro. O senso comum, ele tem base e fundamento na sociedade onde ele está sendo construído, certo, pessoal? E ele vem do quê? Da experiência. Ele vem do contato, ele vem da transmissão de um para o outro. A 2 está verdadeira. A 2 está verdadeira. Beleza? Muito bem, vamos ver a 3. A terceira aqui. A ciência é uma forma de saber
que se caracteriza principalmente pela determinação, ciência e filosofia, aula passada, hein? Pela determinação do objeto de estudo e pelo emprego do método rigoroso no processo de construção do conhecimento. Ciência e filosofia, aula passada, ó, ciência aqui, é muito comum as questões ficarem, né? É muito comum as questões ficarem misturando, pessoal, ciência, filosofia, mito e religião. É muito comum as questões ficarem misturando. Então, aqui você está vendo uma questão de mistura de ciência com filosofia e senso comum. As três concorrendo aqui. Joia? Ciência é um saber. Ó, ciência é uma forma de saber que caracteriza principalmente pela determinação do objeto de estudo, pelo emprego de um método rigoroso, bem parecido com a filosofia nisso. Isso está certo. Vamos ver o último. Ciência e senso comum não se diferenciam. Ah, são muito diferentes, né? Quer dizer que o chá de boldo faz bem pro fígado. Isso é ciência agora? Isso agora é o quê? Podemos engarrafar a chave de boldo e colocar... Não é assim, cara. Beleza? Isso aqui está falso. Não se diferenciam. Claro que se diferenciam. Bem, então a primeira e a última são falsas. A resposta vai ficar na letra C. A primeira e a última são falsas, enquanto a segunda e a terceira é verdadeira. Vamos ver isso aí. Mais uma questão aqui. Agora da CESP-CEBRASP. CESP-CEBRASP. Olha, eu vou diretão aqui na resposta, a letra E. Esse enunciado, você está capinando sentado, você não vai ler isso. Beleza? Vamos direto aqui, ó. O senso comum é o conjunto irrefletido, aqui pessoal, que uma vez compartilhado por muitos homens no âmbito da cultura como crença cotidiana, é tido como óbvio e permanece inquestionado. Inquestionável, inquestionado. É isso mesmo. A autonomia do homem, baseado no exercício do pensamento, do questionamento. Por isso, a filosofia se põe de maneira crítica. Veja, senso comum aqui, em cima, ó, aqui. E filosofia ele abordando aqui embaixo, ó. Senso comum é isso mesmo, né? É uma crença, é um cotidiano. Essa transmissão, né? Já a filosofia vai ser crítica frente às pretensões do senso comum. Verdadeiríssimo. Vamos ver o falso na A? Enquanto o senso comum é um conhecimento seguro, gente, olha o que ele está falando. Senso comum é um conhecimento seguro. Negativo. Não é seguro. Justamente porque não há essa regra, essa rigorosidade na hora de transmitir. O senso comum é convicção arraigada, até aí beleza, crença partilhada com segurança pelos homens. Ó, pessoal, crença partilhada com segurança. É com segurança? Não, ele é um conhecimento inseguro. Você não sabe se aquilo está passando de um para o outro, né? Tem segurança, aquela... Né? Letra D, só tem segurança a ciência, entre aspas, tá? E a filosofia. No nosso objeto de estudo, pessoal, só os dois. Somente a filosofia, nem a ciência. Não é verdade? Para mim, só a filosofia é segura. É com o senso comum que o homem enfrenta no cotidiano os seus problemas imediatos. Até aí tá certinho. O senso comum antecede todo filosofar. Porra, meu irmão. O senso comum, olha o que o cara tá falando, pessoal. Antecede a filosofia. Antecede todo filosofar. Não dá. Conhece alguém que está estudando para esse concurso? Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Academia Dom Pedro II. Eu, professor Leonardo Braga Flores, convido a todos que vão participar desse concurso a se matricular no meu treinamento,
Que treinamento é esse? Eu vou pegar as questões da FGV e vou ali comentar essas questões de acordo com os tópicos, de acordo com os assuntos da filosofia, que está no edital deste concurso de 2024. Introdução, epistemologia, ética, política, estética, metafísica e lógica. O curso tem videoaulas, tem 300 questões lá embaixo de vestibulares para treinar. Tem, claro, a própria questão, porque o estudo é reverso, é a questão FGV. Da questão FGV eu vou tirar ali teoria para calçar aquela questão. Você vai ter você vai resolver aquela questão, você vai levar um maceteiro imprimido, no caso você vai imprimir, né, em casa, você vai levar um PDF, você vai levar um maceteiro pronto ali para responder aquela questão, te dar base, que se aquele assunto ou aquela ideia daquele filósofo cair de novo, vai matar aquela questão. Isso é um treinamento. Eu levantei todas as questões da FGV em filosofia. Todas as questões. Para esse concurso nunca caiu, né? Mas todo o banco de dados da FGV de filosofia eu levantei e estou aqui montando. O curso inicia no dia 2 de fevereiro, sexta-feira. Estou gravando aqui essa aula na quinta-feira. O curso inicia amanhã. Essa aula eu já gravei. Vou postá-la daqui a pouco lá na plataforma. Você é meu convidado. Você é o nosso convidado. O site está aqui. Você pode se matricular por aqui. Está aqui o QR Code para onde você quiser. E você vai conseguir chegar no link. Clica lá no link. Se inscreve nesse curso, nesse treinamento. Vai fazer toda a diferença lá no teu concurso. Beleza? Te aguardo lá. E é isso aí. Um abraço a todos. Essa foi a aula de número 16. Senso comum. Te aguardo lá no treinamento, te aguardo na aula 17, te aguardo nos meus cursos de filosofia, intuição, amor e paixão, o bem e o mal. Te aguardo lá. E felicidade, né? Felicidade. Um abraço a todos. As grandes questões da filosofia. Um abraço a todos. Fique com Deus. Beleza? Aqui, quer contribuir com o meu canal, também tem um Pix aí. Doações até R$1 milhão eu estou aceitando. Joia? Muito bem. Um abraço a todos, pessoal. Fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau.